Sejam muito bem-vindos. Oi, Edson, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre a trajetória da Silvana, que é uma das coautoras do livro Empreendedorismo da Mulher Negra, a Potência. Vamos esperar ela chegar. Tá me ouvindo bem, Edson? Oi, Fernanda. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, ótimo. Obrigada, Fernanda. Obrigada pelos feedbacks. Ótimo. Ótimo, obrigada. Vamos só esperar a nossa querida... Adorei a parte linda. Obrigada. Obrigada, Ana. Hoje nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, vamos falar sobre comunicação, que eu acredito que é um dos caminhos para que a gente consiga melhorar o nosso relacionamento com o mundo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, também a gente está falando de como a gente se comunica. Então, hoje a gente vai falar com a Silvana, que tem mais de 20 anos de conhecimento em relação à comunicação. Ela vai trazer para a gente algumas dicas, né? Eu acredito que é bem importante, além dela ser coautora do livro Empreendedorismo Feminino, né? Empreendedorismo Negro Feminino. É importante a gente deixar a nossa história no mundo, né? E ela vai trazer pra gente um pouco dessa história. Bom, se vocês já tiverem perguntas, já podem ir adicionando aí. Quando a gente fala de comunicação, ela é assessora de imprensa, então ela pode ajudar a gente a ter novos pontos de vistas, né? Levando em consideração que nós estamos finalizando, ainda está na pandemia, ainda não sei. A gente já saiu, a gente ainda não consegui me achar, mas vamos que vamos. Oi, Ângela, oi, Mari, cozinha da tia, seja bem-vinda. Beleza Autêntica, seja bem-vinda. A Josi, vou fazer com ela uma live também. Vamos lá, nossa convidada de ouro chegou. Oi. Olá! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, e você, como vai? Tudo ótimo. Linda como Tô bem, sempre. graças a Deus. Ai, vocês são tão amorosos. Eu recebi também um linda aqui embaixo, um amaze. Adoro ser linda. Linda e de preferência bilhardária, né? Ah, Porque meu só Deus. linda é legal, ajuda, mas né, uma grana também. A inflação, você viu que o povo está correndo atrás do arroz aí? Você já tem que subir de 1 milhão para 2 milhões. 1 milhão já não... Já tô colocando. Milhões já não funciona mais. Milhões qualquer um tem. Vamos lá, querida Silvana. Quero que você se apresente um pouco. Já passei para o pessoal toda a sua ficha corrida, né? Mas é importante que você traga um pouco da sua história contada por você. Nós vamos falar sobre comunicação, então, comunicação no empreendedorismo, né? Como é que a gente pode utilizar essa ferramenta que eu acredito que hoje é uma das mais potentes, levando em consideração esse novo momento, né? Onde a gente está utilizando live a todo momento, onde toda hora a gente está participando de um curso online, e aí eu quero que você traga um pouco da sua visão sobre isso, e depois nós vamos falar sobre o nosso lindo livro. Então, eu acho que no momento de hoje, independente da pessoa ser da área de comunicação ou não, é imprescindível que a pessoa consiga fazer uma comunicação assertiva, né? Que ela consiga fazer uma comunicação não violenta e mostrar para as pessoas qual o ponto de vista dela. Isso seja nas redes sociais, seja na rede familiar, seja na rede profissional. A gente tem que levar em consideração hoje
no momento que a gente está, que muitas pessoas estão procurando trabalho, procurando emprego, ou estão procurando recolocação, as empresas hoje não se limitam a buscar um currículo, né, e receber, elas estão te rastreando, né, quase como se a gente tivesse um chip, né? Eles vasculham suas redes sociais, eles vê se você tem LinkedIn ou não, procuram na internet, faz busca no Google para ver se tem alguma coisa sobre você. Essa semana eu vi uma coisa bem assim, no LinkedIn, inclusive. Acho que foi ontem que eu vi. Uma pessoa com uma linguagem falando, eu fui fazer uma correria no LinkedIn. Aí uma recrutadora de seleção entrou na mensagem dessa pessoa e disse, é assim que você se posiciona numa entrevista? Quer dizer, não tinha nada a ver o que ele estava falando. Mas a pessoa... E aí, como você vê como existem os haters, né? Quer dizer, independente dele estava procurando emprego, ele não estava procurando, ele não estava falando disso, ele estava num assunto que não tinha nada a ver isso, mas a pessoa estava observando o comportamento dele dentro das redes sociais. Então, quando a gente fala em comunicação, não é só a comunicação de você escrever uma matéria, de você publicar, ou de você ter um artigo, alguma coisa assim. É como você se comunica com as pessoas, como você se posiciona, quer dizer. Antigamente, não sei se você lembra, né? Eu lembro muito que quando a gente era mais... Eu sou jovem, mas é coisa do passado, diziam assim... Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então é mais ou menos isso, né? O seu posicionamento, a sua imagem, por mais que isso não seja o que você quer apresentar, mas é o que a pessoa está vendo. Então é aquilo que ela vai comprar como verdadeiro e como verídico, né? Então é importante que as pessoas saibam se comunicar com calma. Eu acho, esses dias eu vi por sua causa, eu comecei a fazer a meditação do Tadashi às 6 horas da manhã. Ah, que legal, que maravilha. E Parabéns. aí, numa dessas, e aí comecei a ler muito sobre isso, e quando a gente fala comunicação é ouvir. Porque às vezes a gente aprende mais ouvindo do que falando. E eu tô falando isso, mas é uma coisa que eu também tô treinando, porque eu falo demais e ouço muito. Como uma boa comunicóloga, o meu negócio é falar, né? E às vezes você não precisa falar para ter as respostas. Basta que você observe e ouça, né? Se isso é uma coisa fácil, eu acredito que não, que eu tô jovem ainda, mas agora que eu tô me atentando a isso dando mais atenção a isso, né? Eu acredito que na realidade é como nós somos programados, né? Nós somos programados para falar. Nós não fomos programados para treinar a escuta. Então, quando a gente pensa, nossa, eu tenho que ficar parado para escutar alguém, né? Isso gera na gente o estresse, porque a gente quer se comunicar, a gente quer colocar nosso ponto de vista. E eu acredito que neste momento, nessa revolução que está acontecendo, não só financeira, mas espiritual, material, intelectual, nós estamos começando a nos conectar conosco. Porque a todo momento, o universo e as pessoas também dão sinal. Mas como a gente está sempre tão preocupado em falar, tão preocupado em mostrar o nosso posicionamento para o mundo, a gente acaba perdendo a oportunidade de ficar quieto. Né? Então, eu sempre digo, se você não tem nada para falar, ou se você vai falar algo que vai ferir uma outra pessoa de graça, não fale. Né? Então, e aí é uma coisa que eu faço com vocês, né? Vocês me ligam e falam, eu quero saber se você tem certeza? Quer que eu fale? Porque é isso, cada um tem a sua forma de se comunicar. Né? Então, quando vendo você tantos anos dentro da sua carreira, 20 anos, você já viu muitas mudanças em relação à comunicação. Então, provavelmente quando você começou, era jornal, era revista, era o auge. Hoje, essas mesmas mídias já não fazem mais tanto sentido. Então, quando eu falo para as pessoas que eu ajudo no recrutamento e seleção, sobre essa questão de como você se posiciona na vida, né? Não é só nas redes sociais. Porque o que você faz na sua casa, você vai fazer em tudo quanto é lugar. Por quê? Você é a mesma pessoa.
né? Então, como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E eu queria que você trouxesse para a nossa realidade, principalmente tem muitos empreendedores aqui, como é que esses empreendedores podem utilizar, como eu sempre digo, né? Eu acredito que a melhor forma de conectar pessoas e contar e conectar pessoas e fazer diferença no mundo é trazer a sua história para as pessoas conhecerem, é trazer a sua história para as pessoas se inspirarem, né? Como é que você acredita que um empreendedor ou uma empreendedora pode começar nesse processo de escrita, nesse processo até mesmo de foto, nesse processo de blog? Como é que você percebe que a gente pode começar com pouco, porque é isso, a gente quer começar já grande, né? A gente não consegue entender que é uma construção e aí perde a oportunidade de começar a se posicionar. Porque quando você escreve, ou quando você faz uma live, ou quando você participa das coisas, o que acontece? A gente começa a se posicionar. E isso se reflete também nas nossas relações, se reflete no trabalho, se reflete na nossa vida. Verdade. Eu acho assim, o primeiro passo é assim, entender do que você vai falar, né? Porque a gente vê aí nas redes sociais muita gente que fala e não é aquilo que fala, que o pessoal fala que é empreendedor de palco, né? A pessoa vende, ali na internet ele fala que vende 10 caminhões, um exemplo, e ele nunca nem dirigiu, nunca chegou perto de um caminhão. Então acho que a primeira coisa é você falar daquilo que entende. Se você não entende e você quer falar sobre determinado assunto, vai estudar sobre ele. Quando eu digo estudar, não é você ir para a universidade, não é você fazer um curso técnico, é você ler. Então vai ler sobre esse assunto, vai seguir pessoas que fazem a mesma coisa, fazem isso que você quer fazer, ver como é que elas se posicionam, quais são os pontos que ela está levantando. E aí, a partir disso, dessa coleta de informações que você fizer, aí você sim pode construir a sua narrativa, né? Aí sim você vai poder falar sobre esse assunto. Mas aí você vai falar com esse assunto sobre a sua ótica, né? Você vai ter um ponto de vista, você não vai pegar ideias de um e de outro e passar como verdade, né? Porque a partir do momento que você leu sobre aquilo, você estudou, você vai tirar suas conclusões. E, consequentemente, se é alguma coisa que te interessou e que realmente você aprendeu, você vai aplicar na sua vida, você vai aplicar no seu negócio, e você vai se sentir à vontade para escrever sobre isso. Né? Porque a maior dificuldade das pessoas é quando você tem que sentar com um papel e uma caneta para escrever algo que você não sabe. Então, é a mesma coisa, você vai escrever sobre a lei, falar para mim, você vai escrever sobre a lei de Newton, eu não sei. Então, você vai ter que pesquisar sobre isso, você vai ter que procurar outras pessoas que estejam falando sobre isso, você vai ter que estudar a vida de Newton, ver como é que ele chegou até isso. É assim que o jornalista faz a redação. Quer dizer, ele não sabe fala sobre todos os assuntos, mas ele também se torna um setorista. O que é um setorista? É o cara que escreve sobre economia. Porque no começo ele não sabia escrever sobre economia. Mas aí jogaram ele ali na economia. O que ele começou a fazer? Ele começou a ler. Ele começou a ler vários jornais sobre economia. Ele começou a trocar ideias com pessoas que falavam de economia. E falou, aí ele virou um determinado dia e falou, eu gosto disso aqui. E aí, a partir do momento que ele gostou daquilo ali, ele foi se aprofundar. Você tem jornalistas na redação que trabalham na Folha, no Estado, em outro lugar, ele é jornalista. Mas ele queria se especializar naquilo, aí ele foi fazer ele fez uma outra faculdade de economia, ele fez uma pós em economia, ou ele fez uma pós em gestão pública. Aí você tem jornalistas que escrevem sobre legislação e tributos, o cara foi lá e fez uma faculdade de direito. Ou necessariamente ele poderia ter feito um curso, alguma coisa, mas ele foi lá e se especializou. Então ele é um setorista. Então ele escreve, quando ele vai fazer uma entrevista sobre legislação e tributos, que é uma coisa extremamente complicada, quando ele senta para conversar com o entrevistado dele, ele entende o que o cara está falando. Pode ser que ele não tenha a mesma vivência, porque de repente pode ser um ministro, pode ser... Mas ele entende...
minimamente, ele entende o assunto que ele tá abordando. É isso que o empreendedor tem que entender. Se ele vai falar sobre comida, ele vai ser genérico? Qual parte eu vou fazer? Vamos falar sobre comida italiana? Então eu vou estudar comida italiana. Então, porque quando eu tiver que falar sobre isso, eu sei falar e sei explicar para o meu cliente o que ele está comendo. Ótimo. A Roberta Vieira mandou dizer que é sua fã. Ah, fala para ela que eu também sou e que eu adoro. Cozinha da tia Beta. Então, quando a gente... e é uma coisa que a tecnologia, ela é benéfica para todos nós, né? Esses dias alguém perguntou para mim, mas você não acha que a tecnologia é ruim? Porque a tecnologia é ruim, é isso, é aquilo. Aí eu trouxe para a pessoa, a tecnologia, ela é só um meio. Quem opera a tecnologia é o ser humano. Né? E quando a gente fala de se posicionar, e hoje a gente tem muito mais gente contando histórias inverídicas do que verídicas, né? Porque as pessoas acreditam que contar a história de outras pessoas ou copiar modelos de outras pessoas vão te ajudar, a gente também se afasta do nosso poder de persuasão através de quem nós somos. Né? Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando desse processo de construção, né? Da onde eu estou, onde eu quero chegar com essa comunicação e o que eu faço com isso. Dentro da sua experiência, qual dica que você dá, não só para quem já está funcionando, além dessa, né, de que a pessoa precisa estudar a área dela, precisa estudar o que ela precisa fazer para ela chegar onde ela precisa, mas quando você fala de empreendedor, hoje a maioria das pessoas, 60% das pessoas hoje, quando se diz, principalmente da população negra, são empreendedores. E são pessoas que muitas vezes têm esse desafio de se comunicar, porque é um treino. Né? Então, fazer live, eu não nasci fazendo live. Há 3 anos eu faço live, então hoje eu consigo falar de vários assuntos diferentes, de tanto que eu fiz live, de tanto que eu tive que estudar também para fazer essas lives. Para você, quais são aí umas 4 ou 5 dicas que você dá para esse empreendedor começar a despontar dentro das redes sociais? A primeira dica é essa que você comentou, que não tenha medo, né? E é uma coisa que até, por incrível que pareça, eu sou jornalista, mas isso é uma coisa que também me assustava bastante, porque dentro da área que eu trabalho com assessoria de imprensa, não sou eu quem aparece é o cliente. A partir do momento que eu também tive que resolvi que eu também, que de uma certa forma eu queria aparecer, isso também me assustou. Então é assim, é uma questão de treino, então é você se dar essa oportunidade, né? E melhorar com isso. Por exemplo, hoje eu estou falando com você, eu estou mais calma. Na primeira vez que eu falei com você para fazer uma live, eu estava super nervosa. Quer dizer, é uma questão de... Não é? É uma questão de treino. Sim. Outra coisa que eu acho que a pessoa tem que saber o que ela quer comunicar, né? Por exemplo, eu tenho minhas redes sociais, eu quero me comunicar como empreendedor. Então, se eu quero me comunicar como empreendedor, eu não vou ficar colocando foto nas minhas redes sociais, da minha vida particular, tomando cerveja. Não, que eu não posso, que eu não seja um ser humano, que eu não tenha direito a ter uma vida. Mas ele, de repente, tem que ter uma certa medida, né? Tem que conseguir fazer com que isso não se torne um empecilho para um futuro contratante dele. Ele tem que pensar que que a vida dele nas redes sociais se torna pública, né? E de repente ele pode ser julgado por uma coisa que para ele pode ser simples, né? Uma outra questão foi o que eu já falei, dele estudar sobre aquilo que ele vai falar, se preocupar com a qualidade das imagens, tá falando, e escrever. E quando eu digo escrever, as pessoas, quando a gente fala redes sociais, as pessoas pensam muito só em Instagram, muito em Facebook, e onde gera negócio, onde você pode fazer outro tipo de parâmetro é dentro do LinkedIn. Porque dentro do LinkedIn, você pode ter acesso até presidente de uma empresa. E você pode falar diretamente com o cara. Mas aí, tudo vai depender de como... Boa noite, Vera. Isso tudo vai depender de como que você vai falar com o cara, como você está se portando ali naquele ambiente.
Porque antes dele te responder, ele vai olhar seu comportamento nas redes, ele vai olhar quem são seus amigos que você tem em comum, como você se comporta, como você se comporta, como você se comporta, o que você vê disso. Então, essas são as questões que a pessoa tem que se preocupar. E outra, de ser claro na comunicação dele, né? De falar, não falar só do próprio negócio, porque senão vira um merchan, né? Vira aquele Instagram publicitário, né? Então, acho que você pode continuar vendendo seus produtos, mas você tem que falar o que você vende, para que ele funciona, quais são os benefícios, quem está interessado, e de repente você também tem que dar uma isca para o cliente, né? De repente oferecer para ele um bônus. Ah, olha, eu vendo bolo, mas hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo. Eu, eu sou coach, mas hoje eu vou fazer uma live, como você, e falando sobre alguns momentos da sua vida. Quer dizer, não é só venda, né? É também comportamento, é também troca, também agrega e também aprende com as outras pessoas. E quando a gente fala de posicionamento, né, quando a gente fala de venda, a gente sempre precisa ter como visão de que primeiro a pessoa compra você para depois comprar o seu produto. Né? Primeiro a pessoa compra você para depois comprar o seu serviço. E como é que você está se comunicando? Né? Como é que você respeita a sua audiência? Eu, por exemplo, recebo muitas mensagens, não só no Instagram, como no LinkedIn, como no Facebook. Eu não deixo nenhuma pessoa sem resposta. Nenhuma. Por quê? É o mínimo que você pode fazer pela sua audiência, para pessoas que estão te seguindo, que de repente precisa só de uma dica, precisa de uma ajuda em alguma coisa, e a gente percebe que muitas vezes a gente não consegue fazer essa comunicação com a nossa audiência, né? E a nossa audiência são todas as pessoas que têm interesse em ouvir a nossa história, que têm interesse de ouvir nosso ponto de vista em relação às coisas. Então, muitas vezes, eu também, e quando você fala da questão da isca, para mim faz todo, não acredito nem que seja a isca, mas a pessoa está dando o tempo dela para você. Né? Então, as pessoas que estão aqui, elas estão dando para a gente o tempo delas, que é um dos maiores valores do mundo. Tempo você não recupera. Dinheiro você recupera, mas tempo não. E as informações que a gente passa para essas pessoas, elas precisam fazer sentido. Né? Elas precisam fazer conexão. Então, quando eu comecei a fazer live há 3 anos atrás, fazia uma vez, 2 vezes por mês, foi mesmo no intuito, primeiro, de me esvaziar, no sentido de eu trazer mais informações para as pessoas, né? Que quanto mais informação você traz, mais informação você quer trazer, porque você vai ter que pesquisar mais sobre vários assuntos. E outra, porque eu queria treinar minha oratória. Né? Por quê? Porque por mais que eu tenha feito 500 milhões de cursos, que eu seja palestrante, é diferente. Quando você está na rede social, a sua forma de se comunicar com as pessoas muda. Então, por exemplo, quando eu fazia a palestra presencial, eu demorava aí 2, 3 horas para fazer um conteúdo. Hoje eu demoro o dobro disso. Né? Por quê? Porque é muito mais esforço para você criar um roteiro ou criar uma abordagem onde você vai conseguir fazer com que uma pessoa fique ligada em você 1 hora, 2 horas. Então, esse ponto que você trouxe da questão dessa troca, ela é extremamente importante. Porque é através dessa troca que as pessoas vão te conhecendo, vão entendendo, vão te ouvindo. Não é um processo fácil, né? Então, às vezes as pessoas veem alguém com 1 milhão de seguidores, acredito que é fácil. Não, é um processo muito longo e que exige muita dedicação. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente passa por isso, né? E aí eu também queria que você trouxesse dicas de como as pessoas podem se desenvolver no seu negócio. Aí eu estou falando de pessoal, né? Porque você passou por vários desafios, teve que fazer muitas construções, né? Muitas coisas que você teve que buscar e que é diferente de hoje. Hoje a gente tem um monte de lugar que ensina, que auxilia mulheres a ser empreendedora, mas há 20 anos atrás não. Né? Há 20 anos atrás você começou com a cara e com a coragem e está aí, graças a Deus, com a sua... A Ana está dizendo, o conteúdo tem muito, é só dar um Google, mas empatia e experiência é valiosa. Sim, que é o que faz sentido para a vida, né? A gente passou muito tempo olhando para fora. Hoje a gente precisa olhar para dentro, o que realmente faz sentido, né? O que as pessoas querem ouvir.
não o que a gente quer contar. Então, Silvana, passa pra gente, dá pra gente aí umas 4 ou 5 dicas que você tem que, há 20 anos, está executando ela sempre para você poder dar conta dos desafios diários. Olha, Essa é uma pergunta. Por quantas crises você já passou no seu negócio? nossa, não vou falar que eu vou contar a minha idade. Algumas. Tá bom. Você começou a empreender com 10 anos, então você está com 30 agora. Então eu posso contar. Eu acho assim, crises já teve várias, assim. Na realidade, quando eu comecei a empreender, a gente nem tinha essa palavra que se chamava empreendedor, né? A gente se chamava freela, era autônomo. Empreendedor é coisa recente, isso nem existia. A gente emitia RPA, eram umas coisas meio assim. Então... Quer dizer, falou da RPA e não pegou a idade. Aí esqueci, lascou. Eram umas coisas... Então, e aí... Abafo caso. Então, e aí a gente... na realidade, você prestava serviço. Era freela para alguns veículos, pegava alguns clientes e fazia. E aí, com o tempo, a gente teve várias crises. Teve Collor, teve Sarney, teve tablita, troca de moeda, teve uma série de outras coisas. Mas eu acho que, assim, pelo menos para mim, voltei várias vezes também. Não foi assim, eu nunca sempre fui autônoma. Teve momentos que eu tive que voltar para o mercado do trabalho, porque eu precisava ganhar e o mercado de trabalho, naquela época de comunicação e de marketing, as empresas não estavam investindo nessa área. Então eu tive que ir no mercado, depois eu voltei. Mas assim, eu sempre... A Vera me entregando. Ih, Vera, não deu para enganar. Tem uma pergunta, você vai responder o que eu te fiz, mas eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta aqui. A Silvana está perguntando para você, como lidar com pessoas que criticam o seu trabalho nas redes sociais? Mas aí você responde depois, isso você entende bem. Vai para o próximo. Então, e aí, mas assim, primeiro, um dos motivos foi assim, a gente, que na época era essa conta que fazia. Apesar de a gente não ser registrado, a gente ganhava muito mais trabalhando como autônomo do que trabalhando dentro de uma empresa. Fora a liberdade e a mobilidade que você tinha, né? Que te dava espaço para fazer várias outras coisas. Então, eu acho que a maior ponto de ser empreendedor é ser resiliente, né? É você insistir, é igual aquela historinha, de você tanto bate que a pedra fura, né? E aí, e outras coisas, com o tempo você vai aprendendo, e ainda estou aprendendo. A questão de organização, a necessidade de você se constituir como empresa, porque enquanto você não se constitui como empresa, o mercado te olha diferente, você não consegue prestar serviço para grandes empresas, porque você pode ser uma pessoa sozinha, mas se você tem uma empresa, uma microempresa ou uma limitada, se você vai prestar trabalho para uma grande empresa, ele não sabe quantas pessoas são. Agora, a partir do momento que você chega lá com um talãozinho de RPA ou com uma nota, um MEI, o cara olha para você e fala, esse cara sozinho não vai dar conta do meu trabalho. Então, acho que o posicionamento é assim, você pode ser uma única pessoa, mas você tem que se apresentar para ele, apesar, não vou dizer que a gente não tem aqueles medos, né, de chegar, será que eu vou dar conta? Será que a empresa é muito grande? Mas quando você vai falar com o cara, depois que você tem todas aquelas suas neuras e consegue chegar a um momento, quando você se apresenta para o empresário, você se apresenta para ele como uma empresa. Você não fala, você jamais chega para a empresa dizendo eu. Até hoje, somos nós. Não interessa que esse nós é você, mas somos nós, porque você está representando a sua marca. Além de estar representando você está criando uma marca que você está consolidando no mercado. E por mais que você seja pequeno, tem a sua experiência, tem seu estudo, tem o esforço que você tem ali, tem a ajuda da sua família para você estar ali.
Então, por mais que você seja uma pessoa, você tem uma bagagem por trás de você, disso tudo. E é isso que você precisa levar para frente da empresa. Você vai acertar na primeira vez? Não. Você vai acertar na segunda? Não, mas isso é como você diz, é um aprendizado constante. Tá? Chega uma certa hora que você vai chegar na frente de uma gigante, ou, como já aconteceu comigo, de uma gigante falar que vai me contratar, se olhar para o cara e falar, ai, que legal, que feliz, depois você parar e sentar e falar, meu Deus, e agora? Porque o cara porque o cara é gigante. Mas assim, e outra, tem empresas que eu trabalho hoje, que eu falo, brinco, eu falo que eu fico namorando. Eu namorei o cara há 10 anos. Mas aquele namorar é de mandar mensagem de Natal, de mandar uma coisa, ligar para perguntar, tá bom. O cara fala, eu gosto de você, um dia a gente vai trabalhar junto, e você continuar ali. Esperando para ver se uma hora, né? Esperando para ver se cai alguma coisa do seu lado. Então, eu acho que é exatamente isso também. Cliente de vendas, de empreender, não é você chegar assim, vou falar com o cliente hoje, ele vai fechar contrato, se ele fechar para contrato, não fechar contrato, não. Se você acha que aquela empresa tem potencial e que o cara pode render para você, que vale a pena você investir, você vai acompanhando o cara. Ele está numa empresa, você vai naquela empresa, vai na outra empresa, vai na outra empresa. Manda ele. E hoje em dia tá fácil, ninguém se perde. Lá na época do RPA, não tinha redes sociais. A gente tinha uns toletes de cartão em cima da mesa que o cara trocava de telefone e você achava ele aonde? Acabou. Procurava na lista telefônica. Hoje não, você dá um Google, você sabendo o nome e o sobrenome do cara, você procura no LinkedIn, você procura no Instagram, você procura... Vou te dar um exemplo. Hoje, meu podcast saiu, hoje o primeiro episódio está no ar. Parabéns! E aí eu queria Eu queria usar uma arte do Carlos Latuf, uma charge dele. Eu tinha mandado, o cara falou, não pode usar isso aqui, porque isso aqui tem direitos autorais. Isso ele me falou de manhã. Eu peguei, achei, tempos atrás jamais. Procurei ali no Instagram, achei o cara, mandei uma mensagem. Falei, eu acho que ele nem vai responder. 3 horas depois o cara pode usar. Tá autorizado. Quer dizer, isso há anos atrás, jamais. Hoje em dia, em 10 segundos... Ia precisar de um detetive. Não, 10 segundos e assim. E o que tá ali no Instagram, se acontecer alguma coisa, serve como prova jurídica. Falar, não, ó. Ele falou que eu podia, por isso que eu utilizei. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Empreender não é fácil, é doloroso, é solitário, é cansativo. Tem dia que você tem vontade de jogar tudo pro alto. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito gostosa, porque quando você consegue atingir as suas metas. Uma outra coisa que eu também estou aprendendo agora é que é assim, você nessa de você ser empreendedor e de você ser solo, é a coisa de você exigir muito. Então, você não quer entregar para um cliente 100%, você quer entregar para... Então, você fica naquela cobrança. Nada que você faz é o suficiente, porque você quer dar mais, você quer dar mais e você quer dar mais. Então é você também saber medir a sua expectativa, que às vezes a sua expectativa é até maior do que o seu cliente. Óbvio que você tem que entregar um trabalho sempre com uma chancela de qualidade. Por quê? Porque esse cara, além de ser seu cliente, ele vai ser sua melhor propaganda, né? Então, se ele falar, ele pode te indicar outros clientes, hoje em dia ele pode repostar o que aconteceu e marcar você, ele pode falar com outras pessoas. Então, é uma faca de 2 gumes. Se antigamente se falava que a melhor propaganda ou a pior propaganda era o cliente, hoje mais ainda. Porque antigamente o cliente falava para aquela meia dúzia que estava do lado dele. Hoje ele fala para milhares, né? Sim. Tem uma coisa que foi falado aí, depois você vai responder a questão das críticas, mas a Ana falou que a gente está inspirando ela a empreender. Ana, empreender é lindo, é maravilhoso, olhando, viu? Mas no dia a dia o barato é louco. Então, se você quer abrir um negócio,
pesquisa, entenda sobre o seu negócio, testa, porque mais de, se a gente pensa numa startup, por exemplo, mais de 90% das startups acabam morrendo porque não tem conhecimento sobre o seu produto, sobre o seu serviço, quer vender o que ele acha que é importante. Então, não está focado na necessidade do cliente, está focado em entender a necessidade dele. Então, o empreendedorismo é lindo, mas é um desafio todos os dias. Não é só resiliência, tem uma coisa que a Silvana trouxe que faz todo sentido, que é a questão do network, é a questão de você se manter ativo nas redes, mas o ativo não é entrar em contato com as pessoas só quando você precisa, é manter um relacionamento com a pessoa. Então ela conseguiu um cliente grande depois de 10 anos. O que isso quer dizer? Que durante 10 anos ela investiu o tempo dela naquele cliente. Então, aquele cliente se sentiu cuidado, sentiu que realmente a Silvana tinha um relacionamento e queria manter uma amizade com ele de forma positiva. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de comunicação, a gente está falando muito de ser autêntico, mas muito mais que isso, que é a questão do conhecimento de causa. Né? Muitas empresas, antigamente era 60%, 70% das empresas fecham no primeiro ano. Por quê? Não conhece o seu negócio, não conhece o seu cliente, não conhece o produto e o serviço, não sabe, não se relaciona, porque hoje, qualquer coisa que você quer na vida, você vai precisar de relacionamento. Então, são as pessoas que levam você para o próximo nível. Com quem você está se relacionando? Isso também é comunicação. Né? Então, eu sou uma pessoa que normalmente falo com muito poucas pessoas. Porque eu faço muita coisa, eu não consigo lidar, nem para minha família direito eu ligo. Mas as pessoas, quando elas precisam de algo, que elas querem trocar ideia, quando elas querem uma sugestão, elas sabem que podem contar comigo. Então, qual a relação, né? Qual a informação que você está passando para as pessoas? O relacionamento, as pessoas elas vão estar dispostas a te ajudar da mesma forma que você está disposta a ajudar elas. E como é que você está disposta a ajudar as pessoas? Como é que você está se comunicando? Você tem contato com o seu cliente, com os seus amigos, com as pessoas, só para pedir as coisas? Ou você entra para saber se a pessoa está bem, se ela precisa de alguma coisa? Verdade. Ou se você pode simplesmente tomar um café? Né? Por quê? É isso que faz a gente ir para o próximo nível. É um cliente que indica outro cliente desde que ele veja que faz sentido para ele, que você realmente trouxe para ele grandes insights. E nós somos insights constantes, né? Nós estamos o tempo todo criando e sendo criados. Então, é importante a gente criar um relacionamento contínuo com as pessoas. Ah, você quer vender? Eu adoro. Eu estou sempre disponível. Ela é gerente de vendas. E uma outra coisa... e uma outra coisa que a gente precisa, que também veio no discurso da Silvana, e é uma coisa que a gente sempre discute, que é a questão do eu preciso ser maravilhosa, eu preciso dar conta de tudo. E isso está muito relacionado à questão racial e está muito relacionado à mulher. Né? Por quê? Porque o preto precisa ser 10 vezes melhor e a mulher toda hora tem que ficar provando que ela é boa, senão ninguém vai olhar, senão ninguém vai dar chance. Então, as coisas estão se modificando, sim, mas é um processo. Então, a gente vem há 500 anos de um processo escravocrata, patriarcal, que lida e que olha para as mulheres como coisas. Então, por isso que é extremamente importante a gente fortalecer a nossa autoestima e nossa inteligência emocional. Porque quando uma pessoa critica, e aí vai para a pessoa que falou da crítica, a pessoa está falando com os olhos dela, com as regras dela. Isso não quer dizer que seja de você. Quando a gente olha para alguém, questiona alguém, critica alguém, a gente está falando mais da gente do que do outro. Então, e a gente tem uma tendência a dar crédito para as pessoas que nunca fizeram nada. Então, se você tem alguma dúvida, ai meu Deus, o que falaram, ai que dor, vai olhar se essa pessoa, não, Lisa, você não deve perder tempo com isso, mas se você precisar, vai olhar para ver se essa pessoa está fazendo alguma coisa, porque quem está fazendo alguma coisa não tem tempo de criticar, porque o tempo corre, gente, precisa trabalhar muito, então a gente não tem tempo de ficar criticando, não tem tempo de ficar olhando, rastreando, olhando a rede de outras pessoas. Então, fique muito ciente que se você é bom no que você faz, não se preocupe com as críticas, elas vão vir, ainda bem, isso quer dizer que você está sendo notada, mas observe se essa crítica faz sentido, se realmente ela tem a ver,
se você está entregando ou não. Quando me criticam, eu paro para observar, né? De repente tem alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, eu aperto, aliás, sempre aperto o botão do foda-se. Porque se eu não me virar, se eu não levantar para ir trabalhar, ninguém vai fazer por mim. Verdade. Passa aí seu ponto de vista. Sobre a questão das críticas? Silvana. Olha, eu já me abati mais com as críticas. Hoje em dia já avalio mais. Eu tenho uma amiga, menina. Eu tenho uma amiga terrível. Eu nem conto para vocês. Então, eu já sofri mais com isso. Mas hoje em dia eu tento avaliar e ver e filtrar e ver o que serve. Porque às vezes, mas acho que o maior ponto é o seguinte: a crítica não pode ser um ponto para você se diminuir ou para você se desanimar. Ela tem que servir como mola, né? Tá errado? Então vamos procurar o erro e vamos acertar. Então você não pode permitir que a crítica te desanime, né? A desistir da sua caminhada. Então, tá feio, não tá bom, eu não gostei. Não gostou por quê? A massa tá ruim? Não gostou do queijo? Se é uma comida? O que você não gostou? Se não gostou, a gente vai... Primeiro vamos verificar se a sua opinião faz parte... tá dentro de um grupo de pessoas. Você não vai mudar a sua vida, como você disse, por causa de uma pessoa. Agora, se isso é um consenso de um grupo de pessoas... exatamente. Né? Então vamos mudar. Vamos ver qual que é o melhor caminho e como ajustar isso. Agora, o que a gente não pode é desanimar. Porque às vezes falar é fácil, agora fazer o que a gente faz que é difícil, né? Falar, você tá errado, você não faz isso, você não tá... Você tinha que fazer, então senta aqui e faz, né? Ou mostra a melhor forma, porque falar que tá errado. Se tá errado, a pessoa tem que dizer o que tá errado, né? Até para você poder consertar. Sim, é uma coisa que eu sempre digo, né? Às vezes a gente... Hoje eu fiz uma constelação pela manhã e aí a pessoa veio... tem um problema muito sério de crítica com a família, né? E eu falei para ela, vai cuidar da sua vida. Cuida da sua vida. Se você cuidar da sua vida, você não tem tempo de cuidar da vida do outro. Você não tem tempo de criticar a vida do outro. Você não tem tempo de achar que o outro não é bom. Porque você está cuidando da sua vida. Então, muitas vezes, a gente, como empreendedor, a gente tem que apertar lá o nosso carrinho de rolemã e ir. Porque sempre vai ter alguém para dizer que não está bom. E tá tudo bem, faz parte da vida. Agora, o quanto aquilo realmente é verídico? O quanto aquilo faz sentido para você? Porque tem muita gente que só critica por criticar. Não vai trazer para você nenhuma outra solução. É o que eu sempre digo. Vai me falar que não tá bom? Diz para mim o que eu tenho que melhorar. Porque só dizer que não tá bom não vai me ajudar. Porque às vezes nem a gente vê que tem um desafio naquele processo, naquela situação. Agora nós vamos falar sobre o livro. Como é que é para você estar no primeiro livro sobre empreendedorismo da mulher negra, primeiro livro sobre empreendedorismo da mulher negra do Brasil, quiçá do mundo? Maravilhoso, uma oportunidade incrível. E obrigada pelo convite mais uma vez. Vai ser uma honra estar nesse livro cheio de potências. E qual que vai ser o seu capítulo? O seu tema que você escolheu? Acho que é potência mesmo, né? Foi isso que você escolheu? Se não me engano foi, agora eu não lembro de cabeça, mas se não me engano foi potências. E aí até hoje eu estava lendo sobre essa questão da potência, né? E a potência tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, que é a energia que você coloca em algo que você está fazendo, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar. Muito além do sucesso, do retorno, qual é a energia que você está colocando naquilo, né? E o que você quer com aquilo? E aí, a Ana Paula, que estava aí, é minha irmã. E ela tem uma coisa que ela sempre fala, né? E você também fala, que é aquela coisa de aceita e agradeça, né? Então,
coloca a energia que você tem que colocar nas coisas e segue o caminho natural. Não estou dizendo que seguir o caminho natural de ficar esperando a coisa dessa. Tem que correr mesmo, tem que buscar o caminho. Mas assim, colocar aquela energia naquilo que você está fazendo, sem aquele peso, sem aquela carga toda de que a gente coloca, que às vezes você acaba se tornando o caminho mais pesado, né? Tornando o seu caminho, a sua missão mais pesada, que aí você acaba falando que você está levando um fardo, né? O que poderia ser um trajeto saudável, alegre e assim por diante. Sim, quando eu adoro a palavra potência, né? Porque a potência em conjunto vira energia. E quando você fala de você está falando da sua potência, né? E quando a gente fala de empreendedor, quando a gente fala da questão racial, quando a gente fala de mulher, o que eu diz para uma das minhas coaches, que quando uma mulher determina aonde ela vai chegar, não há quem faça ela parar. E aí, a minha pergunta para você é o quanto você está colocando a sua máxima energia no objetivo que você quer realizar. O quanto você está realmente focado, apesar do tempo, apesar dos desafios, para entregar o que você precisa entregar. Então, a Silvana trouxe a questão dos 10 anos com o relacionamento com esse cliente, que provavelmente vai mudar a vida do cliente e a vida dela também. Mas existia uma energia, e uma energia constante rodando aquela roda, né? Rodando sem parar até conseguir o que quer. Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, e é o que eu falo em todas as lives e falo sempre que eu posso, que o meu objetivo é ser milionária, e o ser milionária, já sou milionária, mas é ter 1 milhão na minha conta e olhando para ele e sorrindo para mim, enquanto eu não chegar lá, eu não vou parar. E eu coloco energia todos os dias nessa parada. Todos os dias. E não é só energia de falar, não é só energia de buscar grana. É energia como um tudo. É como eu acordo, é como eu falo, é como eu sorrio quando eu falo de dinheiro, é como eu negocio. Tudo isso vai gerando e fortalecendo a minha potência. Só que essa potência tem que ser constante, principalmente para o nosso negócio. E nós temos muita tendência a nos dispersarmos, né? Então, eu lavo, passo, encero, cozinho, eu também pinto, eu também... E aí a gente acaba se perdendo no meio do processo, né? Porque a nossa energia, ela se expande, ela se divide tanto que a gente acaba deixando de colocar energia no que realmente importa. Então, quando nós somos, como empreendedores, todos os dias nós temos que perguntar. Eu sou, Ana. Todos os dias nós temos que perguntar: eu estou colocando a energia que eu preciso colocar no meu negócio para o negócio rodar? Eu estou disponível para o meu negócio? Ou eu estou fazendo 500 milhões de coisas e não estou focando no que tem que ser focado? Porque o ser humano, ele tem uma tendência de parar no meio do caminho. Por quê? Vai ficando difícil, vai ficando desafiador. Por isso que eu sempre, desde que eu conheci a Silvana, eu sempre disse para ela que eu sou fã da Silvana, que eu acho ela o máximo, porque uma mulher preta num país desse, conseguir manter seu negócio 20 anos, criar filhos, colocar todos na faculdade, cara, é muita potência. Para nós que vivemos assim todos os dias, nessa loucura, a gente acha que é pouco. Mas a gente olha a realidade do país, que 50% ganha R$ 250 por mês. Olha a grandiosidade de conseguir manter um negócio durante 20 anos e passar por todos os desafios que se passa financeiramente, e até mesmo em relação a você ter espírito firme, né? Que é aquela, como é que eu posso dizer? Que é a convicção, né, de que você vai conseguir, que não é simples. Olha lá, a Drica tá dizendo, Sil, linda, também acho, Drica. Então é isso. E aí eu quero que você deixe aí as suas redes sociais para as pessoas te seguirem, e que você deixe aí a sua última mensagem do dia. Gente, só quero deixar um negócio aqui registrado. Desde que eu conheço a Ana, que já faz uns 3, 4 anos, todo dia, toda vez que eu falo pra ela vai falar que vai ficar milionária. Que ela vai ter 1 milhão. Eu não tenho a menor dúvida que ela é milionária e que ela vai ganhar esse 1 milhão. Porque ela tem... É só uma questão de tempo. Esse ano o Corona trabalhou um pouquinho,
Mas logo chega, né, Ana? Bom, eu Já primeiro está. eu queria agradecer, espero ter colaborado com vocês de alguma forma, contando um pouquinho da minha experiência. Quem quiser me achar, eu estou no Instagram como @SilvanaInácioBR, no LinkedIn também como Silvana Inácio. E obrigada, Vera, obrigada, Ana Paula, obrigada, Marta, obrigada a todo mundo que está por aqui. Foi um prazer estar com vocês. E Ana, você é uma potência. Sucesso. Nós somos, nós somos. Vai ficar aí disponível a live, Drica, para depois você assistir. Bom, é só para relembrar o que a gente alinhou e o que a gente falou aqui. Então, para que a gente possa melhorar a nossa comunicação aonde for, nós precisamos saber do que nós estamos falando, então precisamos estudar sobre o assunto para poder falar sobre ele. Precisamos ser resilientes, né? Porque a resiliência nos ajuda a dar conta, apesar de todos os desafios. Falamos também sobre a questão da organização da sua comunicação, o que você quer comunicar, por que você quer comunicar. Falamos sobre a questão do network, a importância da gente gerar network, manter esse network de forma propositiva no sentido de ser genuína, no sentido de realmente fazer uma troca positiva com o outro, não só esperando, não só receber, mas também a gente esteja disposto a dar e trocar. Falamos sobre o nosso livro, Empreendedorismo da Mulher Negra, a Potência, que vai sair em julho do ano que vem. Então, são 21 coautoras, todas mulheres pretas, lindas, maravilhosas, que vieram de outros lugares. Então, a gente tem da África, tem da Bahia, tem de vários lugares do Brasil. É um sonho que eu tinha e é uma coisa que eu sugiro para todos os empreendedores. Sonhem, porque é o sonho que leva a gente para mais longe. Pode parecer que está distante, pode parecer que está desafiador. Eu, desde a barriga da minha mãe, falou que eu sou milionária, são 40 anos aí na luta, mas ele tá na minha conta, eu olho para ele e sorri para mim, porque é uma coisa que eu acredito e trabalho por isso. E ter dinheiro, e para mim ter dinheiro não é só por ter dinheiro, eu tenho todo um objetivo com essa grana. Né? Então, que nós tenhamos essa habilidade de nos expor a sonhar, mesmo que a gente não sabe se vai acontecer, se não vai, mas assim, que a gente se disponha a olhar para frente, olhar para o grande e entender que é nosso. Quando a gente tem essa convicção, as coisas acontecem de uma forma muito positiva. E já estou me despedindo, já estamos nos despedindo. A live vai ficar salva no meu perfil. Agora estou indo para uma outra live, onde a gente vai falar sobre tecnologia e pessoas. A gente vai falar sobre tecnologia e pessoas, que é uma coisa que eu amo. E eu acredito que todos nós, essa também é uma dica que eu dou. Daqui a 4, 5 anos, 85% das profissões que existem hoje, elas não existirão mais da forma que elas são. Né? Elas vão ser modificadas, muitas vão desaparecer. E nós precisamos estar atentos a essas novas profissões. Então, primeiro a gente pode ter quantas profissões a gente quiser, mas é importante que o empreendedor minimamente conheça sobre redes sociais, minimamente conheça sobre programação, minimamente consiga montar um site. Porque a tendência de mudar as relações em relação ao trabalho, em relação a serviço, em relação à tecnologia, são grandiosas e quem não conseguir acompanhar, com certeza vai ficar de fora. Vai aumentar o abismo social, porque a gente percebeu que a tecnologia ajuda muito, mas ela também cria abismos. Então, que consigamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Certo, senhora? Certo. A Ana Paula Silvana falou uma coisa bem legal agora, que acho que é legal registrar para todo mundo. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sempre. Você roubou a frase que eu ia falar, viu, Ana? Mentira, nem pensei nela hoje. Gente, um prazer estar com vocês, muito obrigada. Se vocês quiserem acompanhar a minha próxima live, que vai falar sobre tecnologia, ferramentas e pessoas, sejam bem-vindos. Vou desligar a Silvana e vou começar outro. Agradeço, Silvana,
por você estar aqui. Novamente, eu vou registrar para todos saberem que eu sou sua fã e que eu desejo para você tudo de lindo. Eu também. Você é maravilhoso. Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo. Até daqui a 5 minutos. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.